Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver o seguinte problema de equilíbrio líquido-vapor. Supondo que a lei de Raoult seja válida, prepare um diagrama TXY e um diagrama YX para o sistema benzeno-tolueno na pressão de 120 kPa. Considere válidos os seguintes parâmetros de Antoine. Então, no último vídeo, nós geramos diagramas isotérmicos para esse sistema benzeno-tolueno. Agora a gente está interessado em gerar diagramas isobáricos. Então, para resolver esse problema, nós vamos inicialmente trabalhar com cálculos de temperatura de bolha. Da mesma forma que um cálculo de pressão de bolha, um cálculo de temperatura de bolha, quando o sistema é modelado pela lei de Raoult, ele vai ser resolvido com base nessa equação. Qual que é a diferença entre o BOL-P e o BOL-T? No BOL-P, a gente utilizou essa equação para calcular valores de pressão de equilíbrio. Agora, na temperatura de bolha, a gente vai utilizar a mesma equação, porém, para calcular temperaturas de equilíbrio. Como é que a gente vai resolver esse problema, pessoal? A gente vai trabalhar com esse diagrama de blocos aqui, que é o nosso algoritmo de resolução. Inicialmente, nós vamos fornecer os dados de entrada de um cálculo de temperatura de bolha, que são a pressão do sistema fornecida no enunciado e a composição da fase líquida. O x1 ele vai variar de 0 até 1, utilizando aqui um passo constante de 0,05. E o x2 ele seria 1 menos o x1. A próxima coisa que a gente vai ter que fazer é fornecer chutes iniciais para as temperaturas de equilíbrio. Por que a gente vai ter que fazer isso? Pensem que a gente vai utilizar essa equação para resolver o problema. E aqui, a nossa preocupação ela não está em descobrir o lado esquerdo dessa equação, porque os valores de P são fixados em 120 kPa. Na realidade, nós queremos descobrir os valores de T, que quando colocados aqui no lado direito dessa equação, em cada uma das condições de composição que nós temos aqui na nossa tabela, vão fazer com que esse somatório seja igual ao lado esquerdo. Professor, não entendi. Nós queremos obter valores de temperatura que vão fazer para cada linha dessa tabela com que o ΔP seja igual a zero, ou seja, com que essa pressão de 120 kPa menos esse somatório calculado pela lei de Raoult seja igual a zero. E por que esse problema ele é um problema iterativo? Porque a gente não consegue isolar a temperatura pelo fato de ela estar embutida nessa forma da equação de Antoine. Se a gente conseguisse isolar a temperatura, a resolução do problema seria algébrica, mas a gente não consegue e aí a gente tem que utilizar um cálculo iterativo. Então, como é que a gente chuta valores iniciais de temperatura? Nós vamos trabalhar com essa equação que nós já utilizamos anteriormente na disciplina. Para cada uma das condições de composição da fase líquida, o T ele vai ser chutado como sendo a soma ponderada das temperaturas de ebulição dos dois componentes na pressão de 120 kPa. Como é que a gente calcula esses valores de Tsat? A gente precisa lembrar, pessoal, que uma substância pura ela vai entrar em ebulição se a sua pressão de vapor, ou seja, se o seu Psat se iguala com a pressão ambiente ou se iguala com a pressão do sistema que ele está inserido. Daí a gente tira duas conclusões importantes. Primeiro, dependendo da pressão ambiente, a temperatura de ebulição de uma substância pode mudar. E segundo, a gente pode calcular essas temperaturas de ebulição utilizando a equação de Antoine. Então, se eu isolo o T aqui em cima e eu sei que o Psat tem que ser igual ao P do sistema para a substância entrar em ebulição, eu obtenho justamente essa expressão que eu trago ilustrada aqui para vocês. Então, para o componente 1, a sua temperatura de ebulição a 120 kPa seria B, que divide A menos Ln de 120, tudo isso menos C. Para o componente 2 é a mesma ideia, ficaria B dividido por A menos Ln de 120, tudo isso menos C. Então, agora que a gente tem os valores de Tsat, e eles são fixos porque a pressão ao longo do nosso gráfico ela é fixada em 120 kPa, na realidade a gente tem condições de calcular o x1 T1Sat mais o x2 T2Sat. A gente vai arrastar essa fórmula ao longo da nossa tabela e para não ter problemas na hora de arrastar, a gente vai ter que fixar os dois valores de Tsat utilizando os cifrões. Então, esses são os nossos chutes iniciais aqui
para a constituição do nosso gráfico TXY. Será que de fato essas são as temperaturas de equilíbrio do sistema? A gente ainda não sabe, pessoal. A gente precisa colocar essa temperatura nesse equacionamento e aí a gente precisa avaliar se os ΔPs em cada uma das linhas da nossa tabela é igual a zero. Se for igual a zero, o nosso chute já foi muito bom, portanto, a gente já resolveu o problema de equilíbrio. Se não for igual a zero, aí a nossa tarefa vai ser descobrir os valores de T que anulariam os ΔPs de cada condição de equilíbrio, tá bom? Então, o próximo passo seria obter os valores de Psat nas temperaturas que nós chutamos, e a gente faz isso utilizando a própria equação de Antoine do enunciado. Ficaria exponencial de A menos B, que divide T mais C, também tendo cuidado de fixar os parâmetros de Antoine para não ter problema na hora de arrastar. E para o componente 2 é a mesma ideia. A gente pode até aproveitar a fórmula aqui, ó, copia e cola, tendo cuidado de substituir os parâmetros de Antoine que estão na coluna B, né, que é a coluna do benzeno, para os parâmetros da coluna C, que é a coluna do tolueno. Então, em todas as condições da tabela, a gente teria esses valores de Psat nas temperaturas que nós chutamos. Então, agora que a gente tem os Psats, o somatório ele pode ser calculado. Ficaria x1p1sat mais x2p2sat em todas as nossas condições. E os ΔPs também podem ser calculados. Aqui a gente vai considerar os ΔPs em módulo. Então, a gente pode utilizar a função ABS do Excel. Seria P, pressão do sistema, menos a pressão da lei de Raoult, que é a pressão do somatório. Em todas as nossas condições aqui, nós temos calculados os valores desses ΔPs. No primeiro e no último ponto, os ΔPs eles já estão aqui iguais a zero. O que isso significa? Que nessas condições, os chutes que nós fornecemos, eles já são as temperaturas de equilíbrio. Será que faz sentido? Quando x1 é igual a zero, se a gente olha para essa equação aqui, ela vai retornar que o T é igual ao T2sat. Faz sentido. Quando o x1 é igual a 1, a temperatura do sistema aqui, 85,6, é igual ao T1sat que nós calculamos aqui em cima. Ou seja, o primeiro e o último ponto aqui não são motivos de preocupação para a gente, eles já foram zerados. O que a gente tem que analisar aqui são os pontos intermediários. Então, como é que a gente descobre o valor da temperatura que faz com que esse ΔP aqui dessa linha seja igual a zero? A gente pode utilizar o suplemento Solver do Excel. Então, a gente vem aqui em dados, depois a gente vem em Solver, e aí a gente vai abrir essa janelinha, que essa janelinha tem alguns parâmetros que a gente precisa definir. O primeiro deles seria o nosso objetivo, ou seja, quem que a gente quer zerar, quem que a gente quer minimizar? A gente quer minimizar o valor do ΔP. Nesse caso, pessoal, percebam que minimizar o valor do ΔP é a mesma coisa que zerar, porque na realidade a gente está falando de um módulo, né? O módulo do ΔP. E o valor mínimo que o módulo vai obter, ele seria zero. Qual é a nossa variável que a gente pode mexer para fazer com que esse ΔP seja zerado, que esse ΔP seja minimizado? É a temperatura que nós chutamos inicialmente. Então, quando a gente seleciona a temperatura aqui, o Excel ele vai entender que pode mexer nessa temperatura dentro de um método numérico, que é esse método numérico aqui, não é meu objetivo comentar, mas ele pode variar essa temperatura tantas vezes quanto for necessário para fazer com que esse objetivo seja atingido. Então, quando a gente coloca aqui para resolver, rapidamente o Solver encontra uma solução. Se vocês observarem, essa temperatura aqui ela foi modificada e é ela que vai fazer com que o ΔP do segundo ponto de equilíbrio seja zero. Ou seja, esse valor de T aqui é de fato a temperatura que nós estávamos procurando. E aí a gente pode ir para o próximo ponto da nossa tabela. A gente volta para o Solver, nós vamos ter que mudar o objetivo, não está mais aqui. O nosso objetivo agora está na célula K37 e a gente pode alterar essa célula aqui, que seria a temperatura da linha de equilíbrio correspondente. Pede para o Solver resolver, ele modifica a temperatura e encontra a solução para o problema. E aí a gente pode proceder da mesma forma para os outros pontos do nosso gráfico, mas isso aí vai ficar um pouco cansativo e vai ser tão mais cansativo quanto mais pontos a gente tiver que inserir no nosso diagrama TXY. Então, como é que a gente pode otimizar a nossa resolução? Aqui eu vou até voltar esses valores de temperatura para o chute inicial, arrastando aqui a fórmula de novo para cima. E aí a gente precisa perceber que a gente pode trabalhar com a minimização de todos os ΔPs de uma vez só.
Isso é feito com base nessa função objetivo. Então, se a gente pede para o solver minimizar o valor dessa soma de todos os ΔPs, sendo isso aqui uma soma de módulos, na realidade ele vai tentar minimizar cada um dos termos desse somatório. E aí a gente resolve o problema de forma muito mais simplificada. Então, se a gente tira aqui a soma de todos os ΔPs da nossa tabela, o valor está em 152,52. Quando a gente pede para o solver minimizar essa função objetivo, a gente fornece como variáveis de iteração todas as temperaturas. Não tem problema nenhum eu colocar todos esses t's para iterar, porque cada valor de temperatura ele só influencia no ΔP de equilíbrio correspondente. E aí a gente pode colocar para o solver resolver o problema. Ele está buscando uma solução que vocês veem aqui embaixo, mas rapidamente ele chega aqui na nossa resolução. Então, todos os valores de temperatura foram mexidos. A função objetivo, que era 153, na realidade ela está em 0,01, ou seja, não foi zerado perfeitamente, mas todo o cálculo iterativo ele tem uma certa tolerância. Se a gente olhar os valores de ΔP, são todos muito próximos de zero. Como é que a gente obtém os valores de Y1 que vão entrar nos nossos diagramas de equilíbrio líquido-vapor? A gente volta para o critério de equilíbrio material, então em cada ponto seria X1P1sat dividido pela pressão calculada. Então os valores seriam esses. Quando a gente plota uma curva X1T, X1 obviamente na abscissa, e depois Y1T com a composição da fase de vapor também na abscissa, a gente obtém esse diagrama que eu trago ilustrado aqui para vocês. Para obter o gráfico y por x, a gente plota esses valores na ordenada, esses valores na abscissa, e aqui nós temos um diagrama que nem esse que eu trago ilustrado aqui para vocês. Essa linha de baixo é reto 45 graus, que tem a equação y igual a x. Essa curva em verde é uma isobra, tá bom? No último vídeo, a curva em verde, que aparece nesse diagrama aqui, né, no YX, era na realidade uma isoterma. Como é que a gente pode resolver esse problema a partir de cálculos de temperatura de orvalho? É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Para um cálculo ORV-T, o procedimento ele é muito similar, mas existem diferenças no equacionamento. A gente já sabe que a pressão não é a soma de Xi, Pi e Sat, porque a composição da fase líquida não é conhecida no início do problema, mas sim 1 sobre a soma de Yi por Pi e Sat. Então, com base nessa equação aqui, o nosso objetivo é utilizar o solver para encontrar valores de temperatura que fazem com que o lado direito dessa equação iguale com o lado esquerdo, que seria a pressão do sistema. O algoritmo é muito parecido. Inicialmente, a gente coloca os valores de P e a composição da fase de vapor, porque, de fato, nós estamos falando de um cálculo de orvalho. O chute inicial também é muito parecido e seria dado como sendo a soma de Yi, T e Sat, ou seja, Y1T1Sat mais Y2T2Sat. Fixando os valores de T-Sat para não ter problema na hora de arrastar, esses aqui são os nossos chutes iniciais para os cálculos de equilíbrio. Agora que nós temos esses valores de temperatura, nós podemos obter os valores de P-Sat dos dois componentes aplicando a equação de Antoine. Então, se a gente aplica da mesma forma que nós fizemos anteriormente, os valores seriam esses que eu trago ilustrado aqui para vocês. Qual que é a nossa equação de equilíbrio para cálculo da pressão? Seria 1 que divide Y1 por P1Sat mais Y2 por P2Sat. Quando a gente faz essa conta ao longo do nosso domínio de composição, a gente vê que os ΔPs, na realidade, eles não são iguais a zero, com exceção do primeiro e do último ponto, tá bom? Aqui é 118, aqui é 120, 116, 120. A gente pode quantificar aqui em módulo, utilizando a função ABS do Excel novamente, ficaria a pressão do sistema menos a pressão de orvalho calculada pelo somatório. Então, como é que a gente resolve esse problema, pessoal? Da mesma forma que nós fizemos na resolução anterior, a gente vai trabalhar com a função objetivo minimizada, ou seja, se a gente tira a soma dos ΔPs e pede para o solver minimizar essa soma, como isso aqui é uma soma de módulos, na realidade o solver vai tentar minimizar cada um desses termos do somatório. E aí a gente vem em dados solver, fornece aqui a célula da nossa função objetivo e as variáveis de iteração, que são todas as temperaturas. Quando a gente pede para o Excel resolver,
rapidamente ele vai chegar aqui numa solução. Portanto, o nosso cálculo de temperatura de orvalho ele foi feito de forma bem otimizada. Para a gente finalizar e conseguir plotar os gráficos, a gente precisa calcular a composição da fase líquida. Como é que a gente faz isso? Retorna para a equação da lei de Raoult. Então, o x do componente 1 vai ser y1, que multiplica P, dividido por P1 sat. Em todas as condições de composição aqui, a gente observa esses valores. E aí, quando a gente coloca a curva Tx1 e depois a curva Ty1, a gente obtém esse diagrama de equilíbrio líquido-vapor, tá bom? Para obter o gráfico yx, a gente plota o y ordenado com um x abscissa, gerando a isobra a 120 kPa. Tá claro, pessoal? A ideia que eu queria passar para vocês nesse vídeo era essa. É extremamente importante que vocês tentem executar essa resolução por conta própria. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham em alguma passagem, eu fico à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.